E o brasileiro tem reduzido o consumo de feijão. A gente sai dos fertilizantes e fala desse elemento crucial para a nossa mesa. E essa redução de consumo não é de hoje. Enquanto nos anos 70 as pessoas comiam 23 quilos do grão por ano, o consumo hoje não passa de 12 quilos ao ano. Uma mistura de hábito e de queda explica esse motivo de redução do consumo do grão. Enquanto isso, os produtores da leguminosa tentam aumentar as exportações para salvar a produção de feijão no Brasil. Mas o mundo não come o feijão carioca, olha só que interessante. E para equacionar tudo isso, a gente vai entender como fazer com o nosso convidado Marcelo Lides, que é presidente do Instituto Brasileiro dos Feijões e Pulses, o IBRAF. Muito obrigada por participar conosco aqui. Bem-vindo ao CNN AgroNews. Prazer, Isadora, estar aqui e com os consumidores de feijão. Isso aí. A gente vai começar já falando disso, Marcelo. O que dá para fazer para tentar equacionar e tentar driblar essa redução de consumo que vem prejudicando o feijão, que também é uma proteína super importante no prato do brasileiro? Além de reforçar junto às crianças, que estão em formação, o porquê de consumir feijão, é fornecer o melhor feijão possível para essas crianças, porque elas tenham uma boa experiência para levar pela vida. Também, além de trabalhar as crianças, lembrar que ninguém, quando é contatado sobre esse assunto, responde que não gosta de feijão, que deixou de consumir feijão porque não gosta de feijão. Não, elas gostam, porém elas têm dificuldades, falta de tempo, falta de praticidade. A gente não pode esquecer que o feijão pode estar sendo entregue para a população pronto. Existem várias alternativas surgindo, existem outras formas de consumir feijão. A proteína é muito importante, ela não precisa ser disponibilizada apenas da forma que a gente conhece, no tradicional caldo. Existem outras receitas para serem feitas e existe a proteína do feijão também para ser entregue. Mas a gente precisa entender e encarar o fato de que, diante da modernidade, você tem indústrias trabalhando com marketing muito pesado, grandes investimentos em marketing que vão, obviamente, impactar, entregam para o consumidor o que ele imagina que ele precisa, que é a rapidez, mas nem sempre estão entregando saúde. Então, na medida em que nós começarmos a discutir isso na sociedade, eu tenho absoluta certeza que a gente consegue, num primeiro momento, estancar a diminuição, porque ela vem caindo progressivamente, todo ano ela cai um pouco. Então, nós precisamos, num primeiro momento, parar isso, discutir com a sociedade, discutir com a academia, enfim, e encontrar o caminho para aumentar o consumo. O mundo está fazendo um trabalho nesse sentido. A Inglaterra, ainda ontem, publicou artigos e lançou um projeto para aumento de consumo exatamente de feijões. Por quê? Não porque é bonito consumir feijão, porque a saúde das pessoas precisa do feijão. A gente está falando de uma proteína vegetal riquíssima e você já atribuiu a receita e o marketing, mas tem algum motivo relacionado diretamente ao plantio de feijão que explica também essa queda de consumo, queda de entrega do produto no mercado? O feijão carioca resolveu um grande problema que nós tínhamos há 50 anos atrás. O problema era a falta de feijão que pudesse ser mecanizado, se adaptar aos novos momentos da agricultura, em que não existia mão de obra, enfrentar as pragas de uma forma melhor. Tudo isso foi sendo equacionado, mas nos colocou num beco sem saída. O feijão carioca, se sobra no nosso estoque, ele acaba não tendo consumo. O mundo não conhece o feijão carioca. Então, ou nós vamos ensinar o indiano a consumir feijão, é uma vertente, está sendo estudado isso e conversado sobre isso, ou nós vamos adaptando a nossa produção. O brasileiro gosta da diversidade de feijões. A gente basta ir num mercado municipal que você tem aquela quantidade de feijões diferentes e você vê que o brasileiro gosta daquilo. Mas muitas vezes não é acessível, é muito mais caro. Então, como popularizar isso? Essa é uma forma de se fazer. A questão da produção, nós podemos levar mais conhecimento para o consumidor. Aonde se produz, a maioria não sabe, até eu não sabia algum tempo atrás, tá? O terroir do feijão faz diferença, do terreno, não é só para a uva, mas também, obviamente, para outras culturas como o café e também o feijão. A variedade, nem todo feijão preto tem o mesmo sabor. Se for do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, pode ter um. Se for da Embrapa, pode ter outro. Do IDR do Paraná, outro. Tudo isso precisa ser levado. Ou seja, a cultura do feijão pode chegar mais a partir lá da região plantada. Será que o consumidor da feijoada sabe de onde veio aquele feijão preto?
essa informação faz parte de que o campo chegue à mesa do brasileiro. Quanto mais informações nós temos, não só se é bom para a saúde, mas da história, da narrativa daquele grão, mais interesse nós vamos ter. O café está aí para provar isso, o vinho está aí provando isso, os queijos e por aí afora você vai tendo vários exemplos. Então, eu acredito que há um caminho muito interessante para ser seguido, é possível reverter isso, desde que exista mobilização. E é o que nós estamos fazendo aqui, mobilizando as pessoas do todo, do campo, da cidade, do urbano, para essa bandeira que nós temos. Afinal de contas, é uma causa social que vale a pena. E é interessante quando você fala de terroir, porque assim como o café e o vinho que você citou, o terroir faz diferença no preço pago por quem compra de fora. Imagine indicações geográficas do feijão. Hoje, o Brasil exporta feijão para quais países e quais países poderia exportar mais, considerando toda essa bandeira do consumo de feijão, proteína vegetal? Veja só, 75 países já importaram nos últimos anos feijões do Brasil, mas o que tem maior volume é a Índia. Mas nós temos outros mercados que estão sendo abertos. Nos últimos 2 anos nós abrimos o mercado do México, o mercado americano, o mercado da China está para ser aberto. E por quê? Porque a pesquisa entregou o feijão mungo verde, que é o feijão tradicional deles de grande volume. O feijão guandu do Brasil, por exemplo, que não tinha grande mercado consumidor dentro do Brasil, nós descobrimos que o guandu é o pigeon pea que os indianos consomem num volume enorme e eles precisam que nós tenhamos esse feijão pronto para ser exportado para eles. Mungo preto não existia, né? Poucas pessoas, eu experimentei uma vez até hoje, para falar a verdade. É muito recente, tá? Mas o ano passado nós exportamos mais de 200 mil toneladas desse feijão para a Índia. Detalhe, quando eu falo em exportação, não estou falando em desabastecer o mercado interno, mas sim prover para o produtor liquidez que permite ele investir na cultura e se não houver mercado interno, ele vai poder fazer exportação. O ano passado nós batemos recorde, mais de 500 mil toneladas de feijão e foi um ano em que nós tivemos o menor preço médio dos últimos 5 anos. Então, a exportação ajuda, nós abastecemos o mercado interno. Então, essa diversidade de variedades, tínhamos 2 ou 3 conhecidas no Brasil, hoje são mais de 20. Fica aí, então, o recado de Marcelo Líderes, do IBRAF, vamos comer feijão, vamos valorizar o feijão brasileiro. Vamos consumir feijão e viva o feijão do Brasil. É isso aí, muito obrigada pela participação, até uma próxima. Foi um prazer, muito obrigado. Aqui. Obrigada a você.